Vamos lá, nessa aula agora eu quero falar para você sobre a carne ainda, mas a carne como eixo da salvação. Realmente é um equívoco quando algumas pessoas falam que o cristianismo ele rejeita o corpo, rejeita o sexo, rejeita a dimensão corpórea. Como poderia? Porque o corpo, a carne humana, a humanidade está no eixo da salvação. Existe inclusive um trecho do Catecismo da Igreja Católica, no número 1015, que fala justamente isso, ou seja, caro salutis est cardo, a carne é o eixo da salvação. E olha só o que diz esse texto, diz assim: cremos em Deus que é o Criador da carne, cremos na palavra feita carne para redimir a carne, cremos na ressurreição da carne, na consumação da criação e na redenção da carne. Então, carne, ou seja, carne na criação, carne no mistério da encarnação, carne no mistério da redenção e carne na ressurreição final. Então, a carne, ou seja, a carne é o eixo da salvação, ou seja, ela está no centro de todos os momentos da história da salvação. Ou seja, desde a criação até a redenção final, a ressurreição do último dia, está aí presente a dimensão da carne humana e dessa carne, ou seja, que Deus criou, que Deus redimiu. Não, Deus criou, Deus assumiu, Deus redimiu e Deus ressuscita a carne. Então, ou seja, aqui que está a importância de nós fazermos uma teologia do corpo, tá? Estudar Deus através do corpo. Inclusive aqui vale a pena lembrar aquela frase tão importante de João Paulo II, que ele diz assim, na teologia do corpo, ele diz assim, pelo fato da palavra de Deus ter se feito carne, o corpo entrou na teologia pela porta principal. Ou seja, só pelo fato do verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ter assumido um corpo humano, a carne humana, ou seja, a natureza humana. Gente, só por isso já bastaria para nós supervalorizar no sentido teológico, ou seja, a exploração disso, explorar isso, né? Para justamente a gente extrair todos os tesouros presentes nessa realidade, né? Inclusive, esse foi o trabalho de muitos santos padres no início do cristianismo, quando houve heresias que surgiu dentro da própria igreja de pessoas que não assumiam, que não queriam assumir, não queriam admitir um Deus que tivesse assumido a nossa natureza humana, um Deus que tivesse se tornado gente, ser humano, sem deixar de ser Deus, 100% Deus, mas assumindo plenamente a natureza humana, 100% homem. E houve heresias que não admitiam isso, ou seja, que não conseguiam entender um Deus que se torna um de nós, que assume a natureza humana, exceto no pecado. Aqui, gente, já só pelo fato do verbo ter se tornado carne, o corpo entra na teologia pela porta principal. E graças a Deus, santos padres, a igreja sempre defendeu, já começou lá defendendo, né, a natureza de Jesus, ou seja, divina humana, né? Ou seja, 100% Deus, 100% homem, mas continuou também defendendo a natureza humana, corpo e alma unidos, plenamente unidos, não duas naturezas juntas, mas que unidas formam uma única natureza, natureza humana, tá? Então é preciso a gente compreender isso, que a carne está no eixo da salvação. E daí vem a importância de uma teologia do corpo, tá? Por quê? Porque por que diz lá o próprio Cardeal Ângelo Scola, que quando a gente descobrir a teologia do corpo, a gente vai compreender melhor alguns pontos fundamentais da fé, a própria criação, a própria redenção, a própria ressurreição. Por quê? Porque é justamente isso, porque a carne está no eixo de todos esses momentos, entendeu? Da história da salvação. Muito bem. Agora, eu gostaria de levantar rapidamente um dado aqui, né, que é preciso nós identificarmos para conseguirmos valorizar melhor, né, essa teologia do corpo. Inclusive, eu quero lembrar uma frase aqui, de João Paulo II, que ele diz assim, que o corpo possui um valor tão profundo, tão grande, que nós nunca vamos conseguir
apreciar suficientemente durante essa vida. Olha só que afirmação tão forte é essa. Ou seja, é tão valioso, nós nunca vamos conseguir apreciar. Não é como o pessoal do Liberou Geral aí quer apreciar. Não, é o apreciar de acordo com o significado que Deus deu ao corpo, o significado profundo, o mistério profundo do corpo. Eu dou graças a Deus por nós estarmos fazendo esse curso aqui sobre a teologia do corpo, porque pelo menos a gente está conseguindo mergulhar um pouco mais nesse mistério. A gente vai mergulhar ainda muito mais. Estamos apenas na introdução, nós vamos aprender muito mais desse mistério maravilhoso presente em nossos corpos. Nossos corpos falam de Deus, gritam para nós algo de Deus. E é por isso nós temos que fazer uma teologia, um estudo de Deus através do corpo, observando o corpo, vendo o mistério presente no corpo, tá? Mas aqui eu quero falar uma coisa importante, que nós precisamos entender o seguinte, que nós temos que ter cuidado com uma questão de interpretação do termo carne, tá? Embora eu não vou aprofundar isso com vocês aqui agora, mas eu já quero dar esse sinalzinho aqui para você, tá? Nós temos que ter uma preocupação em relação à questão da interpretação do termo carne na Sagrada Escritura, tá? Por quê? Porque muitas vezes nós temos uma mentalidade negativa em relação ao corpo e ao sexo devido a uma interpretação bíblica equivocada em relação ao termo carne, tá? Antes de mais nada, o que eu posso afirmar para vocês já agora de início, é importante que você tenha isso em mente, depois a gente vai trazer mais detalhes ao longo aí do nosso curso. Antes de mais nada, precisa ter em mente o seguinte, que na Bíblia o corpo sempre tem um significado incalculável e muito positivo, tá? Pois tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a carne, tá, nunca é identificada somente com o corpo. Isso aqui é muito importante, tá? É um pouco de antropologia bíblica, antropologia teológica, tá? Nunca é identificada. A carne, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nunca é identificada somente com o corpo, tá? Sim, ressalta e fala da dimensão corpórea do ser humano, mas nunca somente. Por quê? Sempre na Bíblia, carne vai simbolizar e vai expressar a pessoa por inteiro, o ser humano, tá? E normalmente o ser humano na sua condição humana, ou seja, na sua condição limitada, frágil, finita, débil, tá? Ou seja, é a condição do ser humano como totalmente dependente de Deus, necessitado de Deus, tá? Então, ao contrário também aqui, eu já preciso aqui já libertar também aqui o apóstolo Paulo, né? Então, ao contrário do que muitos pensam, o próprio apóstolo Paulo, ele não manifesta nenhum desprezo pela carne humana, ou seja, pelo corpo humano sexuado, não. Se nós recorrermos aos textos paulinos, vamos perceber que o próprio apóstolo Paulo tem uma concepção muito positiva em relação ao corpo humano sexuado, e na verdade, nós devemos a ele, né, a essa antropologia do Novo Testamento, ou seja, a visão de ser humano do Novo Testamento, nós devemos muito a ele a sintetização que ele faz da corporeidade humana. Por quê? Graças a Deus, como ele é judeu, ele tem uma visão hebraica da pessoa, então, graças a Deus também, o hebreu, o judeu, ele tinha uma concepção bastante unitiva do ser humano, tá? Inclusive, se a gente recorrer ao Antigo Testamento, vai perceber muito bem isso, que nunca para o judeu, o ser humano é só corpo. Quando, inclusive, usa o termo do Antigo Testamento para referir a carne, né, seria o termo bazar, né, que depois no Novo Testamento vai ter dois termos, né, o termo soma, tá, por isso que fala somático, né, vem de soma, do grego, e também sarx, tá, e esses dois termos aqui, eles têm conotações diferentes. Normalmente o soma quer referir ao corpo propriamente dito, né, esse corpo que vai ressuscitar, né, e o sarx fala sobre a carne humana, tá, e normalmente sarx, tá, ele vai referir a essa carne humana débil, fragilizada, tá, marcada, inclusive ferida pelo próprio pecado, porém, nunca é a carne sozinha, mas é o ser humano, entendeu? O ser humano na sua debilidade, o ser humano na sua fraqueza, tá? Então, quando fala lá que os desejos da carne opõem ao do espírito, não é somente a carne como corpo, entendeu? Mas essa luta no sentido assim de
tendências, entendeu? Ou seja, as aspirações do espírito e as aspirações da carne, no sentido que a carne é aquilo que em nós é, aquilo que se opõe a Deus, aquilo que se coloca contrário a Deus, entendeu? Mas não é só a carne humana, é aquilo que no ser humano é contrário a Deus. Tanto é que quando fala das obras da carne, não fala somente das obras da carne no sentido da, lá em Gálatas 5, não é somente, as obras da carne não é somente pecado sexual. Sim, tem lá impureza, tem lá fornicação, né? Mas tem lá idolatria, ciúmes, invejas, né? Então, ou seja, isso aí não são pecados necessariamente corporais, entendeu? Físicos, são pecados espirituais. Mas é para dizer justamente o seguinte, que a carne aqui não é somente o pecado da carne, não é somente relegado aos pecados de ordem sexual, tá? Quando diz lá, por exemplo, os Gálatas, né? Começaram no espírito e terminaram na carne. Não quer dizer que eles terminaram vivendo relações sexuais, eles terminaram desviando da fé, tá? Desviando da fé. Aquele texto deixa bem claro isso, tá? Então, ou seja, aqui é importante a gente ter essa visão, tá bom? Então, eu concluo aqui, só para vocês entenderem o seguinte, para a gente ter uma visão, uma interpretação correta do termo carne na Sagrada Escritura, para a gente não ter esses extremos também, ok? Bem, essa é uma aula do módulo 1 do nosso programa de formação e certificação na Teologia do Corpo de São João Paulo II, que é um programa totalmente prático, organizado para ensinar as catequeses do amor humano de São João Paulo II de maneira prática, organizada e profunda para as pessoas, mas também para certificar, para capacitar pessoas que queiram ensinar para outras pessoas a teologia do corpo de São João Paulo II. Então, se você se interessou pelo assunto, se você se interessou pela teologia do corpo e quer saber um pouco mais, eu gravei um vídeo de apresentação onde eu falo mais sobre a teologia do corpo e também dando acesso para você a um caminho seguro para você aprender a teologia do corpo e também ensinar para outras pessoas de maneira atraente conosco, que apresentamos também de maneira totalmente prática, atraente e acessível para você. Então, clica no link aqui abaixo desse vídeo, onde você vai para esse vídeo de apresentação, onde nós mostramos para você um pouco mais sobre esse caminho de aprendizado da teologia do corpo, ok? Eu vou ficando por aqui, te espero do outro lado, um grande abraço. Hashtag teologia do corpo para todos. Tchau, tchau.